Olá, turma do Colégio Cecília Meirelles, aqui é o professor de teatro de vocês, o professor Reinaldo, para mais um vídeo de teatro, mais uma videoaula para todos vocês. Bom, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje eu quero passar para vocês um conhecimento também dentro dessa disciplina do teatro e um conhecimento trazendo um pouco de história para vocês também. Eu quero falar para vocês hoje sobre a figura do palhaço. Isso mesmo, do palhaço. Muitos vinculam extremamente o palhaço ao circo. O surgimento dos dois, eles são bem separados, tá bom? Alguns historiadores dizem até mesmo que o palhaço, ele surge bem antes do circo. E o surgimento deles são coisas bem distintas. Mas como o circo, ele se apropriou bastante da figura do palhaço no seu desenvolvimento, as pessoas acabam atrelando muito palhaço com o circo, mas são coisas completamente distintas, tá certo? Mas então vamos falar rapidamente um pouco sobre o palhaço e aí no final eu vou pedir a tarefa o exercício, na verdade, né, que eu vou passar para vocês. Vocês sabem como que surgiu a figura do palhaço? Existem muitas teses, né? Mas a principal delas é defendida e diz que o palhaço ele surge bem antes de Jesus Cristo, bem antes até mesmo da Idade Média. Ele surge aqui no Ocidente através da figura do quê? Do bobo da corte, que vocês também já devem ter ouvido falar. O que era essa figura do bobo da corte? Era aquela pessoa, né, que tinha a função de entreter, de divertir, de fazer o rei sorrir, de levar alegria para o rei, tá certo? Só que a princípio ele ainda não tinha esse nome palhaço, só depois que ele passou mais a ser utilizado, quando cai essa figura do bobo da corte, quando começa a cair muito os impérios, né, e os países deixam de ser monárquicos, né? Não tem mais a figura do rei, e aí perde um pouco também a função do bobo da corte. Então aí, a partir daí, começa a ser utilizado esse termo palhaço. Mas então qual era a figura, a função do bobo da corte? Como eu já disse para vocês, é de fazer o rei sorrir. Só que não era muito simples. Por quê? Como naquela época as coisas eram muito a ferro e fogo, se o rei ele não conseguisse sorrir com aquela graça ou gracejo que o bobo da corte fazia, muitos bobos da corte eles perdiam a vida, porque os reis mandavam decapitar os bobos da corte quando, segundo o gosto do rei, esse bobo da corte perdia a graça. Ele deixava de cumprir a sua função, que era fazer o rei sorrir. Então, os bobos da corte eles tinham muito essa preocupação. Eu tenho que fazer o rei sorrir, porque se eu não conseguir mais fazer graça, eu perco a vida. E realmente, muitos bobos da corte na época, eles perderam realmente a vida. Mas aí vocês vão me perguntar, por que então bobo da corte? Por que esse nome palhaço? Da onde surgiu esse nome palhaço? Da onde derivou esse nome, né? Etimologicamente o nome palhaço. Ele vem da palavra paglia, tá? Ele surge dessa palavra paglia. Paglia é uma palavra em italiano que significa palha. Aí vocês vão perguntar, mas o que tem a ver palha com palhaço? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu já vou explicar para vocês. Porque é o seguinte, os colchões utilizados na época, eles eram criados de um tecido muito grosso e listrado. E ele era enchido com palha, né? Mas ainda assim vocês vão me perguntar, mas ainda assim o que tem a ver palha com a palavra palhaço? Acontece o seguinte, esses bobos da corte e posteriormente palhaços, né? Eles utilizavam os mesmos tecidos que eram construídos esses colchões para fazer as suas roupas. E essas roupas dele, elas eram bufantes, né? Aquelas mangas arredondadas, a parte da perna também era bufante, arredondada. E para manter esse formato arredondado, tanto das mangas quanto da perna, eles enchiam essas roupas com palha. Entendeu? Daí que surge o nome paglia, etimologicamente fazendo essa tradução, palhaço. E aí, o que acontece também? Por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles achavam que ficava mais bonita essas roupas, e segundo, porque nessas estripulias, nesse fazer o rei sorrir, eles pulavam, viravam cambalhotas, saltavam, se jogavam do alto, enfim. E essas roupas também amorteciam um pouco a queda deles e ajudavam eles nessas estripulias que eles faziam, tá certo? Falei rapidamente para vocês um pouco sobre como surgiu isso. Existem vários tipos de palhaço, tá?
Porque o que eu quero dizer para vocês? Existe uma linha, né, da arte que defende o seguinte, que o ator, ele não interpreta um palhaço, tá certo? Ele deixa aflorar o palhaço que existe dentro dele. Aí vocês vão me perguntar, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Porque é o seguinte, o palhaço, ele é um ser ingênuo, ele é um ser carismático, um ser humilde. Então, o ator, ele não interpreta, ele deixa esse sentimento surgir de dentro dele e coloca isso pra fora, tá certo? E existem várias linhagens de palhaço, vários tipos de palhaço. E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem agora e que eu vou trazer para vocês também na nossa próxima aula. Mas o que eu peço para vocês é para vocês aí na casa de vocês fazerem uma pesquisa de quais tipos de palhaços que existe. Tá certo? Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, podem redigir, copiar e colar dessa pesquisa de vocês e me mandar, tanto por WhatsApp quanto por e-mail também. Tá certo então? Então, mãos à obra e até a nossa próxima aula.